Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que satisfação, que presente de Deus poder falar com você mais esta manhã. Nós continuamos aqui no estudo da Carta de Tiago. Eu estou amando, eu não sei você, morar aqui nessa Carta de Tiago, poder aprender de forma sequencial é sempre muito bom e enriquecedor para o nosso tempo devocional. No tema de hoje nós vamos abordar aqui os assuntos que Tiago trata dos versos 12 a 18 e Tiago fala sobre provação e tentação. Mas aqui eu quero trazer um esclarecimento sobre o funcionamento da carta de Tiago, que é o seguinte: Tiago, por vezes, ele aborda um assunto de uma forma mais breve, de uma forma mais rápida, e mais para frente, no decorrer da carta, ele aborda esses assuntos de uma forma um pouco mais profunda. É o caso aqui das provações e tentações. Se você se lembrar, alguns vídeos atrás, nós falamos das provações, né? Se alegrar em meio às provações. Mas Tiago aqui agora ele traz um aprofundamento, falando das provações e também das tentações. Inclusive, quero dizer para você que há uma diferença, e Tiago ensina para nós aqui em sua carta uma diferença sobre provação e tentação. Será que você está passando por uma provação ou você está passando por uma tentação? O que chegou à sua vida é uma provação ou é uma tentação? Nós precisamos fazer um discernimento, uma separação de tudo isso. Antes de começarmos, antes de ler o texto, eu quero pedir você para conferir se você já está inscrito no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, compartilhe nas listas do seu WhatsApp, os seus contatos, os vídeos aqui do Devocional Kairos, porque fazendo isso, você abençoa mais pessoas. Imagine só que tem alguém precisando aprender mais da Palavra de Deus e você pode ser canal de bênção, abençoando essas pessoas no compartilhamento. Quando você faz isso, você abençoa quem recebe o conteúdo, mas abençoa aqui também o Devocional Kairos. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e começa a entregar o conteúdo para mais e mais pessoas. Recado dado, vamos ao texto a partir do verso 12 do capítulo 1 da carta de Tiago. Eu continuo recomendando assim, de forma profunda para você, que você tenha um caderninho, anote, que você rabisque mesmo aí a sua Bíblia, que você anote, faça anotações, porque isso ajuda no nosso aprendizado, na absorção do conteúdo, tá bom? Vamos ler então, acompanhe na sua Bíblia, Tiago capítulo 1, a partir do verso 12 até 18. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Muito bem. Tiago aqui ele começa no verso 12, falando justamente sobre a perseverança na provação. Você vai se lembrar que nos vídeos anteriores, se você assistiu, se não está disponível aqui no canal, que eu falei que Tiago encoraja a alegria no meio da provação, porque a provação ela é boa, a provação ela vem de Deus. Então a primeira diferença entre provação e tentação é que a provação ela vem de Deus. A provação é meio que um teste feito por Deus para testar a nossa fé, para testar a nossa confiança e nós sermos aprovados. O objetivo da provação de Deus é que nós sejamos provados. Então a provação ela é sim motivo de alegria. Quando estamos em uma prova, uma provação da parte de Deus, é motivo de nós estarmos sim felizes, porque feliz é o homem, e homem aqui para Tiago não é só o homem no sentido masculino, mas homem no sentido de humanidade, homem, mulher, ou seja, toda aquela humanidade que teme a Deus. Então feliz toda a humanidade que persevera na provação. A perseverança, como nós aprendemos, ela é um resultado da provação.
Então a prova, ela produz perseverança, ela produz paciência. Quanto mais provas nós passamos, mais pacientes, mais confiantes, mais perseverantes nós nos tornamos. Significa então que as provas de hoje, de certa forma, nos tornam mais fortes para que nós possamos superar novas provas amanhã. Deu para entender? A nossa vida aqui nessa terra, ela é recheada de várias provas. Provas dadas por Deus, a fim de que nós tenhamos aprovação. O desejo de Deus é que nós alcancemos a vitória, que nós sejamos aprovados. Esse é o desejo de Deus no meio da provação. Mas diferente da provação, Tiago cita aqui também a tentação. A tentação, diferente da provação, ela não vem de Deus. A tentação, ela pode surgir de pelo menos duas formas. A tentação, ela pode surgir tanto da pecaminosidade do nosso coração, dos intentos malignos do nosso coração pecaminoso, como a tentação também, ela pode surgir do próprio Satanás, sugestões de Satanás. Nós encontramos isso de uma forma muito clara, por exemplo, dentro do texto bíblico no livro de Jó. Jó foi uma pessoa que foi provado por Deus. Ele foi provado, a sua fé foi provada, a sua fé passou por uma grande provação. Então, Jó ele foi provado por Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó com determinados limites impostos por Deus. E enquanto isso aconteceu, Jó estava sendo provado, né? A sua fé era provada em Deus. Mas Jó, durante essa sua provação, Jó também ele foi tentado. Quando Jó foi tentado, por exemplo, Jó foi tentado quando, por exemplo, a sua esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus, que ele abandonasse a Deus e ele desistisse logo da vida, ele deixasse de servir ao Senhor. Essa foi uma tentação, foi uma proposta de Satanás ali, usando a esposa de Jó para que Jó desistisse. Então, nós entendemos aqui, logo nesse estudo, que no meio de uma provação que vem de Deus, uma prova dada por Deus, pode surgir também tentações. Tentações tanto de Satanás quanto do nosso coração pecaminoso. Um outro exemplo, por exemplo, prático da nossa vida, talvez uma situação de desemprego. Pode ser uma provação. Deus pode permitir que nós passemos por uma situação de desemprego, uma prova para testar a nossa fé, testar a nossa confiança, amadurecer a nossa confiança em Deus. Então, o período de desemprego, para várias pessoas, pode ser um período de provação. Mas dentro dessa provação, pode-se acontecer também uma tentação. Satanás pode soprar no nosso ouvido a nós buscarmos formas ilícitas de sustentar a nossa família. Então, ao invés de confiarmos que Deus há de suprir, que Deus não vai deixar faltar nada, exercitar a nossa confiança em Deus, pode ser que nós cedamos às tentações do nosso coração pecaminoso ou das sugestões de Satanás de fazer algo ilícito, fazer algo errado, cometer um crime, por exemplo, para que nós tenhamos o sustento, para que nós ganhamos dinheiro. Percebe como a provação, muitas vezes ela caminha muito perto da tentação, ou a tentação ela se envolve no meio da provação, mas que fique claro na sua mente que a provação ela vem de Deus com o intuito de que nós cresçamos em fé, com o intuito de que nós vençamos a batalha, que nós saiamos mais fortes. Mas a tentação, ela vem com o intuito de separar-nos da presença de Deus, nos afastarmos da presença de Deus, não atingirmos o alvo estabelecido por Deus. Para confirmar isso, continuamos a nossa leitura aqui da carta de Tiago no capítulo 1, verso 13, por exemplo, quando Tiago diz: quando alguém for tentado, jamais, ele diz, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Sabe por quê? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a tentação ela não vem de Deus. Deus não quer a nossa reprovação, Deus quer a nossa aprovação. Então, não podemos culpar a Deus por situações que estamos passando, situações difíceis. Por isso a importância de discernir se a situação difícil que nós estamos passando em determinada fase da vida, se ela é uma provação ou se ela é uma tentação. Porque pode ser que, talvez, a situação que nós estamos passando, nós devemos ter a hombridade, a honestidade de assumir que a situação difícil que nós estamos passando pode ser resultado do nosso próprio coração pecaminoso, das nossas más escolhas, das nossas más decisões, do nosso ouvir das sugestões de Satanás. Você já parou para pensar nisso? Que talvez a situação difícil que nós estamos passando é resultado da cobiça do nosso próprio coração. Por isso, Tiago alerta sobre isso ainda mais adiante. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
Perceba que há situações que nos seduzem a fazer o que é errado, fazer o que é mal, fazer aquilo que não agrada a Deus. Isso não vem de Deus, isso vem do nosso próprio coração pecaminoso, que é seduzido pelas ofertas de Satanás. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Percebe então essa diferença? Percebe como o nosso coração, contaminado pelo pecado, ele pode ser levado a más decisões, a más resultados, más escolhas. Isso não necessariamente vem de Deus. Isso não necessariamente é culpa de Deus. Muitas vezes é culpa de nós mesmos. É culpa de nós darmos atenção às sugestões de Satanás, às ofertas de Satanás. Por isso o Senhor Jesus ensina, quando ele traz o modelo da oração, o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, eu quero destacar o verso 13, sobre as tentações, inclui isso nas nossas orações, quando ele diz o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mesmo diante da tentação, nós podemos contar com o Senhor. Nós podemos buscar no Senhor forças para superar as tentações. Então, no meio da provação, no meio da prova, Deus quer a nossa aprovação. Deus quer que nós saiamos vencedores. E Deus nos ajuda nessa tarefa. Nós podemos confiar em Deus, usarmos daquilo que aprendemos na palavra para resistir e não ceder às tentações. Mas talvez no meio de uma tentação, o nosso coração está sendo tentado, nós estamos sendo seduzidos pelas artimanhas de Satanás, as ofertas de Satanás, estamos seduzidos a cometer um crime, estamos seduzidos a ofender o próximo, a magoar o próximo, a desobedecer a palavra de Deus, a cometer um adultério, a cometer uma traição, a abandonar alguém, a amaldiçoar alguém. Tudo isso são tentações, são ofertas de Satanás, mas nós podemos resistir a tudo isso. Quando nós oramos a Deus pedindo para que Deus não permita que nós não caiamos nessas tentações, para que Deus nos livre de todo mal, nos livre da ação maligna de Satanás nesse tempo, nesse período. Olha só que lindo está escrito também em 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13, provando que nós podemos vencer as provações, nós podemos superar, nós podemos resistir também às tentações que aparecem junto às provações. Verso 12: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O primeiro alerta: se está tudo bem, cuidado, porque pode vir uma prova e no meio dessa prova uma tentação e você pode cair. Cuidado. Se está tudo bem, continue orando, buscando, confiando em Deus. Jamais relaxe, jamais pare de confiar em Deus, jamais pare de buscar em santidade, de perseverar no caminho do Senhor, porque enquanto estamos de pé, temos que cuidar para que nós não caiamos. Aí diz o verso 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então Deus sempre oferece uma saída, Deus sempre oferece um escape. A questão é, nós estamos atentos, nós estamos bem espiritualmente para perceber os escapes, as saídas que Deus dá? A verdade é que Deus, Ele quer sempre a nossa aprovação. Deus não quer que nós caiamos, percamos as lutas, as provas, de forma nenhuma. O Senhor nos quer vencedores. Portanto, a luta que você pode estar passando agora, seja ela uma provação ou uma tentação que surgiu no meio da prova, meu irmão e irmã, você pode resistir a tudo isso em nome de Jesus. A vontade de Deus é que você seja vencedor, que você alcance a coroa da vida que nos está proposta, esse presente que nos aguarda, como diz aqui o verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Há um galardão nos céus, há um presente de Deus que nos aguarda na eternidade, e o Senhor deseja que nós saiamos vencedores, sempre resistindo ao mal, perseverando em santidade. Creia que essa luta que você passa não é maior do que o nosso Deus. Continue confiando e crendo que o Senhor há de te sustentar. Muito bem, esse é o nosso Devocional Kairos de hoje. Agradeço a você pela sua atenção, a sua participação até aqui. Deixe o seu comentário aí, como você tem resistido às artimanhas, como você tem passado pelas provas.
deixe aí o seu versículo preferido, comente aqui algo, isso ajuda muito o desenvolvimento do nosso canal e certamente pode abençoar outras vidas também. Pessoal, permitindo Deus, eu volto mais uma vez amanhã.